E aí, pessoal, a nova cartilha do Grêmio. Qual é o seu endereço? Que objetivo uma divulgação de rigidez no vestiário consegue atingir? Nós vamos falar sobre isso. Renato sempre fez isso, mas agora a divulgação foi diferente. E nós vamos comentar, sim, senhor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é dela. Placa em MDF do símbolo do Grêmio. Um produto oficial licenciado do Tricolor, que você encontra na descrição do vídeo através do WhatsApp para você comprar a sua. Olha que linda essa, para ficar numa churrasqueira, para você dar de presente, para você decorar o seu quarto em cima da sua cama. Aqui é Grêmio toda em alto relevo em MDF. Produto oficial licenciado do Grêmio. Comprou, ajudou diretamente o Tricolor. Não perca tempo, compre a sua. Gente, vamos lá. O Grêmio deu publicidade à cartilha do vestiário. Inclusive com toda a imprensa relatando os 4, 5 pontos da cartilha. Tu vai no Twitter, tu vê em todos os lugares a tal cartilha. Eu tive oportunidade de trabalhar com o Renato. O Renato sempre teve uma caixinha. Atrasos. Muito dentro do grupo de jogadores. Aquilo sempre foi tratado muito internamente. Oh, o cara chegou atrasado tanto, o cara... Uma caixinha. Até aí, eu não vejo problema. Isso é uma coisa muito antiga que há muito tempo se discute. Para se tu conseguir de alguma maneira controlar o número tão grande de pessoas, tu utiliza isso como praxe. E o Renato é daquele tempo, o Renato foi criado no ambiente da dita caixinha, que é uma forma de se falar de pequenas multas por atrasos, por algum ato ali que não condiz com a realidade profissional do ambiente do trabalho. Mas dessa vez se deu muita divulgação para uma cartilha. E a gente precisa pensar, eu vou falar ponto a ponto aqui, porque tem situações aqui que parecem ter endereço prático. A primeira frase da cartilha: pagamento de multa por atrasos e sobrepeso. Por atrasos, é mais velho que o mundo. Atrasou por um treino, atrasou na apresentação, é caixinha na certa. Eles usam aqui o termo cartilha, mas é a velha caixinha. Vai tirar um valor lá e vai ter que botar na caixinha, depois dividem entre os profissionais do vestiário. Isso é típico. Sobrepeso? Sobrepeso já não está dentro da linha da falta de algum atraso ou alguma situação menor. Sobrepeso é falta de comprometimento. Mas está posto, está escrito. Aí tu vai, que os jogadores precisam chegar 1 hora antes do treino. Você não precisa avisar, né? É pagamento de multa por atraso. E depois tu diz, os jogadores precisam chegar 1 hora antes do treino. Isso é óbvio, né? Qual é a hora da apresentação? É às 9? Se tu vai começar a treinar às 10 ou às 11, o problema é do ambiente de trabalho. Agora, a hora da apresentação é a hora da apresentação. Algumas coisas que a gente tem dificuldade de entender. Agora nós vamos outra. E aqui mais forte. Proibido o uso de celulares nas dependências do CT. Essa é forte. Essa aqui é muito forte. Porque essa mexe com uma prática dos jogadores de futebol. Que é um Instagram, que é algo assim. Na linha de treinamentos, dentro do CT, apagou o celular, entregou ou pro segurança, ou botou dentro do armário e só quando sair. Chama atenção isso porque são jogadores muito conectados atualmente, muito conectados. Então essa é uma que chama atenção. E claro, lembrando, sempre em cima de pequenas multas na velha caixinha. E a outra, essa um pouco mais prática, liberação só mediante problema familiar. O que, convenhamos, não seria nem liberação, é um problema familiar, é algo importante que a gente não precisaria nem escrever.
O que eles estão dizendo é que esqueçam liberação. Esqueçam liberação. Então são situações colocadas que me parecem muito mais publicizadas e com endereços definidos do que qualquer outra coisa. O Renato deixa o Grêmio lá no início de 2021 sob uma luz de defender os seus amigos. É algo que de alguma forma incomodou o ambiente do Grêmio, torcedores, e a gente sabe que o Renato não é assim. O Renato é paternalista, ele é familhão, mas ele pega pesado. Ele nunca foi um cara muito de deixar passar a mão na cabeça. Ele sabe entender, ele tem muito feeling, ele é muito bom nisso. Muito bom. Mas agora parece ser algo também que vem da direção. De dizer o seguinte, ó, a gente está de olho. A gente está de olho. Mas é impossível passar por cima dessa força de liderança do Renato, porque o Renato ele pede até essa centralização e o caso a caso, e é a partir daí que ele transforma a liderança dele em algo tão forte. Então essa cartilha, esse processo, essa rédea curta, essa mensagem, usando por exemplo sobrepeso, o que tu vai fazer com um jogador que tem sobrepeso? Por exemplo, o Diego Souza está há 2 anos com sobrepeso. O que tu vai fazer? Vai multar? Todos os meses? Todas as semanas? O que isso quer dizer? Jogadores que precisam chegar e não chegam 1 hora antes do treino. O que tu vai fazer? Tu vai simplesmente multar? Para quem tu está dizendo isso? Por que tu está publicizando isso? Isso é uma regra de 30 pessoas. Essas construções de cartilhas, elas muitas vezes são feitas entre os próprios jogadores. É muito particular isso aqui. Muito particular. Então tem alguns recados, tem algumas formas e tem principalmente uma forma de tirar do corpo do Renato essa organização. Dizendo o seguinte, isso aqui vai de cima para baixo, em cima de algo construído dentro do vestiário e talvez olhando para o passado também. Eu não estou aqui dizendo que é certo ou que é errado, eu estou dizendo é prático, mas dessa vez se criou uma popularidade um pouco diferente e o Grêmio tem publicizado algumas coisas que vivem dentro do ambiente do vestiário. Nós não podemos desfazer do ambiente do vestiário algumas regras culturais que são dele. E me parece que aqui tem um pouco disso. Eu vou jogar pouco para a torcida para dizer como é que vai ser isso. Na segunda semana que um jogador tiver com sobrepeso, todos vão olhar e dizer, e aí? Como é que tá esse negócio? Então, vamos analisar, entender e, principalmente, vamos guardar a cartilha. Vamos guardar a cartilha. Muitas dessas situações nós nunca vamos saber. Quem chega 1 hora antes do treino ou não. Mas algumas ficam evidentes que nós vamos saber. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.